Agradecemos mais uma vez, né, aqueles que manifestam interesse, né, de estar participando, estudando, né, temas relacionados à Bíblia, né, e estar aqui conosco mais uma vez, né. Nós já estamos aqui, né, de fato, no horário, né, da sexta-feira, e essa sexta-feira vai ser, né, de fato, né, já é um pôr do sol, né, já é praticamente o sábado, e que a gente possa estar sempre buscando, né, mais e mais da verdade. E Deus vai nos revelar a verdade. Vamos fazer uma oração para que Deus nos guie nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, esteja conosco. Agradecemos a Ti pelas bênçãos, pela Tua proteção, o Teu Santo Espírito ter estado conosco. Guia nos momentos que se seguem, a meditar, a estudar assuntos ligados à Tua Palavra. E nos agradecemos por Jesus. Amém. O tema, né? Está finalizando, né, um trimestre e nós estamos chegando aqui à conclusão, né? É a última parte, né, do estudo, né, fala sobre um passo de fé. E aí eu lembro, né, que as coisas principais que existem na vida requer a gente dar um passo e muitas vezes tomadas pela fé, porque fé, o significado da fé é a certeza de coisa que ainda não vemos, né? Então a certeza, essa certeza é uma confiança, é um voto de confiança que você toma, né? E você decide dar esse passo. E aí eu lembro, né, que o povo de Israel, quando estava Deus conduziu, né, com Moisés, né, o povo junto em frente ao Mar Vermelho, né? E o povo estava murmurando, reclamando. Conta a história, né, que havia montanhas dos dois lados, né, o mar na frente e o exército, né, do império, né, na época que o império judeu, o império do Egito, né, estava vindo, né, no encalço deles, e eles reclamaram, né, e Deus perguntou para eles por que eles estavam murmurando, né, e sim que eles tomassem uma decisão e mandasse o povo que marchasse, né. Vamos ver a passagem aqui que é interessante. Está lá em Êxodo, né? Êxodo, né? 14, né? Verso 15, diz aí, justamente, né? O povo estava murmurando, né? E aqui no verso 12 diz: já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, né? Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. No 14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Então Deus falou: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, né? Então, essa seguir avante é como se fosse dar esse passo, né? Esse passo de fé. Na nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões com poucas informações, né? E com algumas certezas, né? Com muita incerteza. Mas nós temos que lembrar que tudo foi criado por um ser, né? E aqui eu digo, né? Esse ser é eterno. E por ser eterno, ele está presente, está acompanhando tudo que está ocorrendo. E ele tem um propósito para cada um de nós. Na nossa vida, tudo que ocorre, há um propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, o ser eterno diz assim, em Filipenses 2, de 5 a 7. Quem é esse ser eterno? Filipenses 2, 5, 7 explica. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Cristo significa Messias, ungido, enviado. Jesus é o nome dele, né, desse ser eterno humano. E esse nome Jesus, né, o significado chama salvação de Yah. Né? Yah é o Y-A, né, H, que na verdade é aquela parte, né, do tetragrama que é Y e o H. Né, significa eu sou.
Mesmo, né, Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, Paulo explica aqui, Jesus existindo na forma de Deus. Então, quem existe na forma de Deus nunca vai deixar de ser Deus, né? Então, existindo na forma de Deus, Jesus fez algo mais. Não considerou ser igual a Deus. Então, ele fez uma escolha. Em um dado momento da história, né, quando ele tornou-se humano, ele não considerou essa prerrogativa dele de ser divino, de ser Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, né, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E aqui semelhante a gente já tem que entender que não é igual. E eu já vou dizer, né, que Jesus ele é 100% humano, mas também é 100% divino. Então, Jesus é tudo que nós somos, mas nós nunca seremos tudo que Jesus é. Então a gente tem que entender isso. Jesus é tudo o que nós somos, ou seja, humano, 100% humano, mas nós nunca seremos tudo o que Jesus é, porque Jesus é 100% divino. E como é que pode ser 200%? Isso aí é a natureza de Deus. Ele tomou essa decisão. Mas ele resolveu o quê? Esvaziar-se, tomando a forma de servo, ou seja, como ser humano, por um tempo da história, né? Ele não usou as prerrogativas, os poderes, né, divinos dele para ele mesmo. Viveu como humano. E aqui, ó, no livro Patriarcas e Profetas, né, da irmã White, ela explica um pouco mais aqui a questão. Houve um conflito no céu, né? Satanás, né, quis, né, ter prerrogativas, né, divinas, queria participar do conselho, né, que existia entre o Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo. E Deus não aceitou, né? É um conselho que somente a divindade, né, faz parte desse conselho. Satanás, né, quis, né, tomar o papel, ou seja, tomar a condição, a posição que pertencia a Jesus. E aí Deus, né, que é o Rei do Universo, convocou Deus o Pai, os exércitos celestiais perante ele. Então Deus fez uma convocação, Deus o Pai, para que em sua presença apresentar, né? Não que isso existisse dúvida, mas para confirmar, né? Para apresentar a verdadeira posição de seu filho. Era filho, né? Porque era o Filho eterno. Esse nome filho é uma característica, não quer dizer natureza. Filho não é natureza, filho é uma característica. Filho por quê? Porque era filho desde a eternidade, o filho que ia tornar-se humano, o filho, né, que iria vir salvar a humanidade. Porque Deus já sabia tudo que ia acontecer. Então é por isso que é chamado de filho. E diz, mostrar a relação que este, né, Deus o Pai, mantinha com todos os seres criados, né, e Jesus, que era o filho, mantinha também. Que relação era essa com os seres criados? Ou seja, tudo que havia criado, Jesus tinha uma relação. E o próprio Deus, o Pai, explica. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai. Então, partilhar do trono do Pai não é algo que é dado. É algo que pertencia já a ele. E diz algo que é fantástico. Que diz assim. A glória do ser eterno. Então, tem um ser que é eterno. E o Pai, né? E o Filho e o Espírito Santo, né, diz aqui, a glória do ser eterno existente, ó, por si mesmo. Então significa, né, que o ser eterno é existente por si mesmo. Rodeava ambos. Rodeava quem? Ao Filho e rodeava ao Pai. Então o Filho era o que? Fazia parte do ser eterno. O Pai também faz parte, né, do ser eterno. E a glória que um tem, o outro tem. Que glória é essa? De ser existente por si mesmo. Então aqui já muda toda a nossa concepção, né, de filho. E a gente tem que entender que filho é algo que Deus cria quando cria o homem, né? Adão e Eva, né? E aí constitui uma família, aí nós temos a noção do que é filho. Mas esse significado de filho aqui é muito mais amplo do que a relação de um filho que nasce, né, de um homem e uma mulher. É muito mais amplo. É filho, né? Na dimensão divina, a gente pode falar. Que dimensão é essa? Só o ser eterno sabe que dimensão é essa. O importante é que o Filho é existente por si mesmo e o Pai também é existente por si mesmo. É essa a conclusão que nós temos que chegar.
Colossenses 2, 8, 9, né? Alguns dizem, ah, não, mas aqui é o irmão Aires que citou e tal, né? Não devemos, né, levar em conta. Ah, então vamos ler a passagem da Bíblia que fala a mesma coisa, né? Está lá em Colossenses 2, de 8 a 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então a gente tem que ter cuidado, né? Com as filosofias, né? Filosofia é estudos, né? Das coisas, do significado das coisas, né? Se a gente for aqui, né? Para entender o significado da palavra filosofia, né? Vamos ver aqui, que está no dicionário, né? Filosofia. E aí a gente vai entender um pouco mais, né? Filosofia é o quê? Vem da palavra filosofia, do grego filosofia, né? Significado: amor pelo saber, particularmente investigação das causas e efeitos, ou seja, buscar a origem das coisas, um sistema particular, né, de um filósofo célebre, né, elevação de espírito, razão, resignação, amor, saber, sabedoria. Então, na verdade, a filosofia a gente pode resumir como uma busca pelo saber, né, e saber entender é a origem, né, e fins de todas as coisas. Então, a filosofia, a gente tem que ter cuidado. Existem boas filosofias e más filosofias. E tem filosofias que usam o quê? Sutilezas. Sutilezas são estratégias, né? Técnicas, né? Para poder tentar convencer as pessoas. E diz que essas filosofias e vã sutileza, vã significa que é má, uma estratégia ruim. Segundo a tradição de quê? Dos homens. Então, os homens desenvolveram esse conhecimento, né? E usam filosofia, ou seja, busca determinadas técnicas, né? de conhecimento, né? De busca de conhecimento. Se forma que isso é um mal. E isso é segundo os rudimentos do mundo, segundo a forma que o mundo pensa, e não segundo Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo, né, foi tirado de uma situação, né, muito difícil. Paulo era perseguidor dos cristãos. E Deus se revelou para ele e ele pôde entender de fato quem é Jesus. E aí ele explica que em Jesus, Paulo chegou a essa compreensão. Louvado seja nosso Deus. Em Jesus, porque nele habita em quem? Em Cristo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico. Mas, na verdade, é o que a irmã White revelou na passagem anterior. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a palavra no original aqui, plenitude, significa pleroma, né? Que geralmente se refere ao quê? À totalidade dos poderes divinos. Ou seja, em Jesus, mesmo sendo humano, existia e existe toda a totalidade dos poderes divinos. A palavra significa plenitude. É por isso que traduziram aqui plenitude corretamente. Ou seja, preenchido de forma cheia e completa. Então aí nós podemos entender que de alguma forma Jesus tornou-se humano, ou seja, 100% humano, mas também continuou sendo 100% divino. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Deus pode tornar-se algo mais. Tornou-se o quê? Humano. Aí eu vou dar um exemplo. Eu nasci humano, né? Nasci homem, né? Quando eu casei com minha esposa, eu tornei-me o quê? Marido. Eu assumi uma nova condição. Mas isso não tirou a minha natureza, a minha essência. O quê? Homem. Da mesma forma, qual é a essência de Jesus? Deus, ser eterno, a divindade. Ele assumiu uma nova característica. Qual foi? Tornou-se humano. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa se une à outra. Veja, eu sou homem e tornei-me o quê? Marido. Uma coisa uniu a outra. É claro que essa explicação aqui não dá para explicar toda a profundidade do assunto, mas dá para a gente entender um pouco mais. E novamente, né, para a gente não ter dúvida, quem é o ser eterno? Isaías 9,6 explica. Antes de Jesus vir e tornar-se humano, a Bíblia já estava revelando quem era Jesus. Diz assim, porque o menino não nasceu. Significa que Jesus, de fato, foi um menino. E ser humano igual a nós. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Diz aqui que ele
detém o que? O poder. Principado aqui é poder, né? E se chamará, né? Qual é o nome desse menino? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Esse título aqui não pode existir para ninguém mais, porque é o nome da divindade, do ser eterno, Deus Forte. O que mais? Pai da eternidade, porque o ser eterno é o Pai da eternidade. E Príncipe da paz. Então Jesus une todas essas características. E é interessante que Jesus fala aqui de conselheiro, né? Porque ele também diz que ia enviar outro conselheiro depois, né? Que é o Espírito Santo, que era o quê? Paracleto, né? Similar a ele, alguém para substituí-lo, né? Então o Espírito Santo também, né? Vem, né? Da divindade. Isaías 7,14 explica um pouco mais, né? Quem é Jesus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Ou seja, significa que Maria de fato foi virgem. Mas mesmo assim ela concebeu. Por quê? Quando Deus cria Adão e Eva, necessitou de relação sexual? Não. Adão e Eva, que originou todos nós, um veio, né, do pó da terra que Deus deu forma e criou Adão. E Eva fez o quê? Tirou uma costela e criou Eva. Então Deus tem N formas, N possibilidades de criar a vida. Então aqui Deus diz aqui que uma virgem, não é algo natural, e é lógico que não vai ser natural, concebe e dá luz a um filho, né? E quem faz isso? Deus, no seu poder divino. E por ser divino, esse filho, seu nome vai ser Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Isso cumpre a promessa que Deus falou para Adão e Eva, quando eles pecaram, que viria um descendente da mulher e iria resolver o problema com Satanás e ia destruir a Satanás. Louvado seja nosso Deus. Em 1 Timóteo 2, 5, 6 fala um pouco mais. Porque há um só Deus. Veja, só um Deus. Quem é esse Deus? O ser eterno. Como nós vimos. Quem é o ser eterno? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu estou colocando o Espírito Santo aqui? Porque o próprio Jesus falou. Ide, pregai, né, o Evangelho a toda criatura e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns dizem que essa passagem não existe. Ah, é? Mas Jesus fala em outras passagens, né? Quem é o Espírito Santo? E mostra que o Espírito Santo é o quê? É um ser divino. Que faz parte de quê? Do ser eterno. Então aqui diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Então Jesus, além de ser Deus, ele assumiu uma nova característica, um novo papel aqui. Qual? Ser mediador. Para ser mediador, ele tornou-se humano. E além de tornar-se humano, ele tornou-se o quê? Nosso sumo sacerdote. Porque quem era o mediador? É o sumo sacerdote. Então Jesus Cristo, homem. Então Jesus aqui, salvação de Já. Cristo significa Messias, ungido. Quem é ele? É homem. Está em Timóteo aqui. O qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por que deu a si mesmo? Porque a dívida do pecado tinha que ser quitada com quem? Com Deus. Então, como Jesus é Deus, ele deu a si mesmo. Assim como o Pai também deu a Jesus por nós. O Espírito também deu a Jesus por nós. Isso está na Bíblia, está escrito. Para servir de quê? De testemunha a seu tempo. Então Jesus fez tudo isso por nós. Porque o quê? Porque nos ama. E o amor dele é que faz com que nós possamos entender essas coisas. Para que a gente possa o quê? Fazer uma escolha. Então o amor abnegado de Jesus, nós podemos ir aqui, uma passagem, né, da lição que diz assim: desde a eternidade Jesus era igual a Deus. Paulo escreveu, Cristo Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, só está explicando agora aqui, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. A palavra grega traduzida aqui como forma, né, é morphe, né, que significa essência de algo. Então Jesus tinha a mesma essência, né, ou seja, de Deus, mas ele não levou isso em consideração. Une duas coisas de igual valor. O comentário bíblico, né, adventista, também diz o quê? Essa situação coloca Cristo em igualdade com o Pai. E o próprio Pai, nós vamos ver daqui a pouco algumas passagens, revela que Jesus é Deus.
e muito acima de qualquer outro poder. Vocês não têm outro poder acima de Deus. Só tem Deus. Ele é o poder acima. A ênfase de Paulo tem o objetivo de retratar, que explica vividamente a profundidade da humilhação voluntária de Cristo. Então Jesus Cristo escolhe se humilhar, e aqui não no sentido de humilhar de que ele está se depreciando, né? É no sentido de que ele escolhe algo, né? Uma posição que não era obrigado, tornar-se humano. Ele não tinha essa obrigação. Não havia essa necessidade. Mas ele tomou essa decisão de tornar-se humano. Por que ele fez? Porque ele é humilde. E aí a gente não pode confundir humildade com o que nós vemos as pessoas falando. Ah, não tem recurso, então a pessoa é humilde. Não, nem sempre a pessoa sem recurso é humilde. Tem algumas pessoas que não têm dinheiro, não têm recursos, né? Que não são humildes. E tem outras pessoas, né, que têm recursos e são humildes. Quer ver um exemplo? Abraão. Abraão tinha muito recurso. Mas por que ele era humilde? Porque quando Deus falava, ele obedecia. Então, humildade está relacionada em você ser obediente à voz de Deus ou não. Se você não obedece à voz de Deus, você não é humilde. Se você não aceita a correção de Deus, você não é humilde. Mas se você aceita, você é humilde. Não importa qual a condição que você se encontra, de recursos que você tenha ou não. Hebreus 1 a 3, como eu falei para vocês, vai explicar aqui, e tem coisas que o próprio Deus revela. Aqui fala quem é Jesus, estendendo mais ainda a questão. Jesus era o qual, sendo o resplendor da glória, né? Ou seja, da sua glória, da glória de Deus, o Pai, e a expressa imagem de sua pessoa. No original fala caráter. Caráter, o que é o caráter? O que é o meu caráter de Pedro? Sou eu. O caráter sou eu mesmo. O caráter não é minha pele, não é minha cor, né? Meus cabelos, né? É tudo que eu sou. É o meu caráter. E as pessoas às vezes confundem. A pessoa não tem caráter. Não, tem caráter. Ele pode ter mau caráter ou um bom caráter. Mas todo mundo tem caráter. Porque caráter é a essência da pessoa. Então aqui está dizendo claramente que Jesus era o quê? A essência dele era o resplendor da glória do Pai. Mas por que ele diz que é resplendor da glória do Pai? E Jesus também chega em alguns momentos e diz assim, eu e o Pai somos um. Por que ele fala? Porque ele está falando a verdade. Jesus não mente. Quando ele diz somos um, porque o ser eterno é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o ser eterno é um. Mas são 3 pessoas. E diz aqui mais, quem é Jesus? Por isso que aqui explica o que ele faz. Ó. Ele expressa a imagem, né, de Deus, o Pai, ou seja, assim como é o Pai, assim também é o Filho. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, ele sustenta todas as coisas. Que coisa? O próprio universo. Tudo que a gente conhece e a gente nem conhece. É ele que sustenta. Se ainda existe sol, luas, estrelas, né? Se a Terra, né, se move ou não, né? Onde ela se encontra, quais são as bases, o fundamento da Terra, né? Tudo isso é sustentado quem? Por ele, por Jesus. Havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado. Então Jesus não escolheu anjos e nenhum ser para fazer algo por nós. Ele resolveu o problema que ele tinha, né? Que nós criamos, o ser humano criou, né? A aceitar Satanás, né? A proposta de Satanás. Nós introduzimos o pecado na humanidade, mas Jesus, ele resolveu o problema. Que não foi ele que causou, mas ele resolveu o problema. Porque ele fez o quê? Feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E assentou-se à destra da majestade onde? Nas alturas. Por que ele se sentou na destra da majestade das alturas? Alguns não, Jesus aqui foi tornado agora divino. Não, Deus o Pai não ia colocar alguém, né, no trono se não pertencesse o trono a ele. Porque somente Deus pode sentar no trono. Jesus sempre sentou no trono. Por 33 anos ele deixou de sentar no trono. Mas essa foi a escolha dele. Não que ele não, se ele quisesse voltar durante esses 33 anos, ele voltava e sentava no trono, porque o trono sempre foi dele. Então aqui, Hebreus 1, 5 e 6 explica um pouco mais. Ó. Agora envolve Deus o Pai. Deus o Pai faz uma pergunta. Porque a qual dos anjos disse jamais Deus o Pai? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Deus o Pai faz uma pergunta.
quem dos anjos, né, que são seres poderosos, eu posso dizer, tu és meu filho e hoje eu te gerei? Não é ninguém. Aí ele diz mais, Deus o Pai fala, e outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então isso aqui é algo que Jesus assume com o Pai, ou seja, na divindade, o ser eterno, né, que nós chamamos Pai e que nós chamamos filhos, fizeram um acordo. Um seria o Pai e o outro seria o quê? O Filho. O Filho seria aquele que viria, assumir a forma humana e viria salvar o ser humano. Qual é o nome dele? Não sabemos na eternidade. Tem alguns nomes. E ele se revela como eu sou, como Miguel, né? Então, Miguel significa aquele que é como Deus, ou com a pergunta, ou pode ser também uma afirmação. Então aqui diz, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. É uma pergunta que Deus faz. Aí Deus responde. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, e primogênito aqui não significa, né? Primeiro, o principal dentre os demais. Então Deus escolheu, né, que Jesus tornasse o Pai, se tornasse o quê? O principal dentre outros, né? E Jesus, o Deus o Pai fala aqui, ó, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, não é porque Jesus tornou-se humano que ele deixou de ser divino. É por isso que Deus o Pai está dizendo aqui, ó, todos os anjos de Deus devem fazer o quê? Adorar a Jesus. Então a gente não pode nos enganar Jesus na forma humana e que ele não deve ser adorado. Alguns pensam que Jesus é um coleguinha, né? Ah, Jesus, meu amigo, coleguinha, não. Ele é amigo, mas a gente não pode confundir o que está acima disso. O principal, a essência de quem é Jesus. Jesus é Deus. Então, o que ele fala é lei. Em Hebreus 1:8, Deus novamente, o Pai fala, ó, mas do Filho diz, ó Deus. Então Deus o Pai aqui está chamando a quem? A Jesus de Deus. Ó Deus, o teu trono, de quem? De Jesus, que ele chama, o Pai chama de Deus, subsiste pelo século dos séculos. Se é subsiste pelo século dos séculos, é eterno. Ou seja, Jesus sempre foi Deus. E o trono de Jesus sempre existiu. E diz mais aqui, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o reino de Jesus existia desde quando? Desde sempre, porque ele é Deus. Então aí nós podemos entender aqui porque Jesus fazia determinadas coisas, né? E ele dizia, né? Com uma frase, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele revelou que o nome que ele se revelou para Moisés. Quando Moisés chegou e perguntou para Jesus, né? Jesus na forma divina, né? Apareceu na sarça ardente e aí perguntou qual é seu nome. Aí Jesus disse, eu sou. Diga que eu sou o que sou. Aí Jesus fala isso também. Então a gente pode entender aqui que Jesus, divino, faz uma escolha que não retira a sua divindade. Ele só acrescenta algo mais. Que é o quê? A sua humanidade. Que não havia essa necessidade. Então aqui Filipenses 2:7 diz assim, ó, Jesus que era igual a Deus desde a eternidade, aniquilou-se. O que significa aniquilar? Retirar de si, né, tudo. Aí algumas traduções falam o quê? Esvaziar. É como se tivesse um vaso cheio de um líquido, você retira o líquido, né? Mas o vaso continua. Né? Ah, retirou o líquido? Sim, mas o vaso continua. O que é o vaso? A divindade. E o líquido? É as prerrogativas divinas. O líquido é o que? A ação divina de Jesus. Essa também é uma expressão grega extraordinária, né? Que pode dizer literalmente se esvaziou. Jesus voluntariamente se esvaziou dos seus privilégios, né? Como eu falei, ao líquido. E prerrogativas como alguém igual a Deus, a fim de assumir a forma humana e se tornar o humilde servo da humanidade. Quer ver um exemplo? É por isso que Satanás, ele tenta Jesus, né? Ele chega a tentar Jesus, né? Uma das tentações de Jesus é justamente fazer com que Jesus use a divindade dele, né, para poder dizer, né, que Jesus não poderia, né, salvar o homem porque ele estava usando o poder divino. E o homem, como Jesus veio com essa promessa de se tornar-se humano, Jesus, um ser humano, não pode ser um ser divino. Né? Então Jesus não podia fazer essa ação. Não que ele, né, eu vou até corrigir, né, que ele não pudesse.
ele não deveria, né? Porque poder ele podia. É por isso que Satanás tentou ele. Satanás não vai tentar ele em algo que ele não pudesse. Então ele chega e diz assim, ó, transforma uma das tentações, que essas pedras aqui, em pão. Qual ser humano pode fazer isso? Ninguém. Só quem podia fazer isso aqui? Jesus, porque ele era lei de ser humano, Satanás sabia que ele era divino. Então, só que Jesus aqui fizesse isso, ó, Jesus teria o quê? Mudado o plano da redenção, que era viver como um ser humano durante esses 33 anos e morrer como um ser humano. Jesus não poderia, né, não deveria usar o poder divino dele para si próprio. Porque a gente pode dizer, mas Jesus usou o poder divino dele. Usou. Em alguns momentos ele usou o poder divino para curar pessoas, né? Mas ele usou esse poder em nome de quem? Do Pai. E ele diz que nós podemos fazer algo semelhante, né? Rogar ao Pai e o Pai fazer, né, por meio de nós. Então Jesus não usou o próprio poder para poder dar essa manifestação. Novamente Satanás diz aqui, né, para Jesus se jogar do pináculo, né? Então nós podemos ver aqui que Satanás queria tentar Jesus, né, e impedir Jesus de se esvaziar dos seus privilégios, né, como eu falei, do líquido. E impedir Jesus, né, de, ao assumir forma humana, cometer esse erro, né? Mas Jesus manteve o propósito original da salvação, manteve a forma humana, se tornou um humilde servo, viveu, né, em situações mais difíceis que a nossa. Pode ter certeza, muito de nós, Jesus viveu uma situação muito mais difícil. E como servo, ele revelou a lei celestial do amor para o universo. E por fim, ele mostrou também o que? Como será a nova raça humana. Jesus veio revelar para nós como será a nova raça humana, sem pecado. É por isso que diz a Bíblia lá em João que nós não sabemos como haveremos de ser, mas seremos como Jesus é. Né? Tá lá em João, né? Eu acho que é João capítulo 3, primeiro João capítulo 3, aqui, ó. Aqui fala justamente isso que eu estou explicando. Olha o que diz assim. Vede com grande amor, 1 João 3, nos tem concedido o Pai, né? Que o quê? Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é, ó, manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Jesus, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. Então, Jesus veio revelar não só para nós, mas para o universo como seria a raça humana depois da salvação. Louvado seja nosso Deus. E Jesus venceu tudo que ele tinha que vencer. Venceu a Satanás. Então, novamente, voltando para explicar um pouco mais de quem é Jesus, porque essa lição ela está tratando de Jesus, né? De forma mais clara e objetiva, é sobre Jesus. Então, a humanidade do Filho, né? Mensagens escolhidas que Deus revelou ao irmão Adi, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Então, se Jesus não tornasse humano, provavelmente não haveria outro meio de salvar o ser humano. Eu não posso dizer assim, Deus não tinha outras maneiras, né? Eu não posso dizer isso, meus irmãos. Porque Deus é infinito. Dentre as infinitas maneiras, ele escolheu essa. Aí sim, eu posso dizer, ele escolheu esse meio para nos salvar. Vou dizer que não tinha outro meio, não tinha outra solução. Eu não posso dizer isso, não. Isso a gente não pode falar. Porque Deus é infinito. Dentro das infinitas possibilidades, ele escolheu essa. Que é o quê? A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo. Então Deus resolveu fazer que de um dos membros do ser eterno, que nós chamamos de Filho, que é Jesus, ligasse novamente nós a Deus o Pai e a Deus o Espírito Santo. Por meio de Cristo, né? Aí uma vez que a gente se liga a Jesus, nós nos unimos a quem? A Deus como um todo. Quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É por isso que Jesus disse que quando aqueles pregar o Evangelho, nós crermos, batiza em quem? Em nome de quem?
E aí nós temos que ter, né, entendimento da profundidade que Jesus está falando aqui. Apesar de alguns dizer que essa passagem aqui, essa passagem na verdade não existe no original e tal, né? Olha, eu acho estranho, né? Porque Jesus fala: então, portanto, ide fazer discípulo que a todas as nações. Jesus manda batizar aqui em nome, né? Se Espírito Santo fosse anjo, não entraria aqui. Jesus não vai mandar dar ordem de batizar em nome de anjo. E Jesus também não ia colocar o Espírito Santo aqui equiparado a ele mesmo e ao Pai, se não fosse equiparado. Então ele diz: batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui já nos mostra claramente quem é o Espírito Santo e que ele é um dos que faz parte de quê? Do ser eterno. Ah, mas como não sabia antes, e Deus tem que estar explicando tudo? Será se nós achamos que sabemos tudo de Deus? Ou no futuro, na eternidade, nós vamos saber tudo quem é Deus? Não vamos saber, não. E ele não tem necessidade de estar explicando tudo, não. É a mesma coisa eu dizer agora que eu tenho que explicar tudo de mim para meu filho, né? Não, não tem não. Ele continua sendo meu filho, mesmo sem saber muitas coisas de mim. E eu não tenho, né, razão para te explicar tudo também. Eu vou explicando ao longo do tempo. Então ao longo do tempo nós vamos conhecendo mais e mais a Deus. Mas podemos ter certeza que nós vai ter uma infinidade. Eu teve coisas que eu descobri de meu pai depois que meu pai faleceu. Alguns amigos deles vieram me falar. E eu disse: rapaz, eu nem sabia. Hoje eu sei, né? Em algum momento, né, se Deus quiser, eu vou contar a meu filho. Quando ele estiver mais maduro, eu vou contar sobre meu pai, que é o avô dele. Algumas lições, né, que eu soube depois, né, quem era meu pai. Então, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. E a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. E isso deve constituir o que? Nosso estudo. Cristo foi um homem real. Deu prova de sua humildade, tornando-se humano. Lembra que eu falei a vocês? Tornar-se humano é a prova da humildade. Por quê? Porque ele é um ser divino. Tornar-se humano, meus irmãos, é algo inimaginável. Só Deus podia traçar um plano desse. Entretanto, a gente não pode confundir. Ele era Deus em carne. Quando abordamos esse assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, o próprio Deus, junto à sarça ardente. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Devemos aproximar-se desse estudo, ou seja, do estudo de quem? De quem é Jesus, com humildade de um discípulo, de coração contrito. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero, que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Mas tenhamos atenção. Estaremos pisando em terra santa. Devemos ter muito cuidado, muita oração ao nós tentarmos compreender a magnitude desses temas. Então Jesus, humano e divino, nos chama a um compromisso. Jesus não veio para cá de graça, né? Fazer tudo o que ele fez por nós e que seja só de graça, né? Tem alguma parte que nos cabe. Aqui, ó, em Mateus 4, 18 a 20, Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André e seu irmão, os quais lançavam os redes ao mar porque eram o quê? Pescadores. Então Jesus sabia quem era Simão, quem era Pedro, sabia tudo o que ia acontecer com eles e mesmo assim fez a escolha. Por quê? Porque é Deus. E aí eu vejo um exemplo. Quem conhece xadrez, né, sabe que no xadrez existem infinitas possibilidades de você jogar aquelas peças. Assim, infinitas para nós. Para Deus não é infinita, não. Ele sabe quais são todas essas possibilidades. Então, um movimento que você faz, né? Eu conheço a história de uma senhora que ela era tão experta em xadrez que teve um senhor que fez um movimento de uma peça de xadrez. Fez um movimento. Quando ele fez esse movimento, ela disse para ele: você já perdeu. Aí ele: eu já perdi? Já. Aí ele não jogou mais, nem ela. Ela foi explicar para ele porque ele tinha perdido. Depois da explicação, ele diz: realmente eu perdi.
Ou seja, ela conseguia antecipar mais de 200 jogadas em função de um movimento de uma peça. Um ser humano consegue fazer isso aí. Aí você agora estende para quem é Deus. Deus conhece todas as possibilidades. Dentre todas as possibilidades, ele faz a escolha dele. E aí, por isso que ele escolheu aqueles apóstolos. E diz mais: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles então, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Também Jesus fez esse convite para Mateus. Ó. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado quem? Mateus. E disse: segue-me. E ele, levantando, seguiu. Jesus aqui conhece o fim desde o princípio. Ele recolheu aqueles que ele já tinha escolhido onde? Na eternidade. Mas Jesus não força, né? Dizendo, não, mas eles podiam rejeitar Jesus? Podiam. Porque o convite da salvação, Deus vai encaminhar para todos. Mas nem todos vão aceitar. E aí nós vamos ver já um exemplo. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Judas, trouxeram ele, né? Jesus, eu não vejo a passagem, né? Que Jesus chamou ele diretamente, mas trouxeram. E Jesus não deixou ele ser um discípulo. E ele rejeitou Jesus, rejeitou. E aí a gente pode entender porque Deus faz as escolhas dele, mas Deus também permite que nós façamos as nossas. É lógico que tem um certo limite, né, entre as nossas escolhas. Por exemplo, eu não escolho ser mulher. Não adianta eu escolher. Alguns acham que pode escolher. Não, não escolhe não. Não, eu vou lá, faço cirurgia, né? Tiro os pelos, tomo hormônio. Então vai lá e olha o seu DNA. O seu cromossomo, ele é replicado todo dia, todo tempo. Vai ver lá qual é a sua base. Você vai ver que é XY. E não vai mudar. Então, não importa o que você faça, você vai continuar sendo homem. Então, tem algumas escolhas que a gente pode fazer. Pode até escolher, né? Fazer uma cirurgia, né? Tirar a barba, né? Botar um cabelo, botar umas, né, seios. Pode fazer o que você quiser. Mas, outras escolhas você não está limitado. Eu vou continuar sendo homem. Então, a escolha de ser homem e mulher é Deus que fez. A escolha de que o céu é azul é Deus que decidiu. Que as árvores têm determinada cor, Deus. O sol é amarelo, Deus. Então tem coisas que a gente, eu posso agora me proteger do sol? Pode, Deus permitiu isso aí. Dentro das possibilidades, essa é uma das possibilidades que eu posso fazer. Mas controlar o sol, eu não consigo. Então, tenhamos atenção. Aqui nos diz claramente, mais alguém também tinha feito suas escolhas e Deus permitiu. Saulo tinha feito o quê? Em Atos 9, de 1 a 3. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Deus permitiu? Permitiu. Então, Deus faz escolha? Faz. Mas também permite aos nossos? Permite. Agora tem que ter uma atenção. Vamos já ver como é aqui a questão. Pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses de caminho, né? Então, todos aqueles que seguem Jesus seguem um caminho. Qual o caminho? De Jesus. Quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, o que aconteceu com Saulo? Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, Deus permite as nossas escolhas? Permite. Nossas escolhas podem ser boas ou ruins? Também. Um psicopata pode escolher matar muitas pessoas? Pode. E ele pode matar muitas pessoas? Pode. Deus permite? Permite. Por quê? Aí a gente tem que entender. Uma vez que entrou o pecado na humanidade, o mal faz parte da humanidade. E más escolhas também fazem parte. Só que nós temos que ter um cuidado. Existem limites da misericórdia de Deus. Aqui é um exemplo. Deus entrou diretamente aqui. Nas escolhas de Saulo, Deus fez uma escolha dele. Esse aqui, mesmo fazendo coisa errada, eu vou chamar a atenção dele, diretamente. Deus faz isso para todo mundo? Não. Eu não vejo muitos Deus fazendo isso, nem na Bíblia. Mas Deus escolheu ele, por alguma razão. E diz aqui, Atos 9, de 4 a 6. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus pessoalmente veio aqui. E eu conheço algumas histórias de um rapaz que era africano, né, que se envolveu, né, com
com religiões espíritas, né? E estava já sendo, né, muito importante, né, conduzido por Satanás, e na mente dele, né, ele viu falar de Jesus, e em algum momento ele clamou a Jesus e Jesus apareceu a ele e liberta ele, meus irmãos. Isso agora, na atualidade, é um fato. Tem até o testemunho dele aí na internet. Então Jesus aparece para Saulo aqui e diz: por que você está me perseguindo? Então tem pessoas hoje perseguindo a Jesus? Tem, muitas. Porque tudo aquilo que Jesus revela na Bíblia e você luta contra aquilo, você está perseguindo a Jesus. E quando você persegue aqueles que Jesus deu ordem para pregar o evangelho, você também está perseguindo a Jesus. E Jesus, e Paulo disse, ó, e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo estava perseguindo era Jesus diretamente? É. Porque quando você atinge alguém que está sob a ordem de Jesus, do reino dele, você está atingindo a ele diretamente. Então quando a gente não peca não é só contra a pessoa em si, não. A gente está pecando contra Deus. O pecado atinge a Deus diretamente. E diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo estava indo em contra o quê? Que é aguilhão? É como se fosse, né, ferros pontiagudos, e você indo em direção aos ferros pontiagudos, o quê? Se ferindo. Você estava ferindo a si próprio, perseguindo Jesus. Por quê? Porque Deus conhecia o anseio de Paulo. Paulo, ele, mesmo errado, ele estava querendo o quê? Fazer o certo. Mesmo errado, ele estava buscando a verdade. E Jesus teve misericórdia dele. Assim como tem de nós hoje também. E ele, tremendo e atônito, disse Jesus: disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor Jesus. O que Jesus falou para ele? Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Jesus não resolveu todo o problema. E Jesus encaminhou ele para quem? Para os irmãos que ele perseguia. Passou a ser os seus irmãos. E depois Paulo chega aqui em 2 Timóteo 4, 3 e 7, diz: ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje é esse tempo mesmo. O que é concupiscência? São paixões sem controle. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que é fábulas? Enganos, teorias, filosofias que enganam as pessoas. E ele diz, Paulo aqui: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições. Às vezes, por nós seguirmos a verdade, a gente sofre aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nós temos que fazer hoje a mesma forma. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo já sabia o que ia passar. E muito de nós já sabemos também. Está escrito na Bíblia. Está escrito em Apocalipse. O que vai acontecer com o povo de Deus. E nós que já somos parte desse povo, vamos passar por isso. O tempo da minha partida está próximo. E Paulo falou o quê? Algo que nós devemos um dia alcançar. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja nosso Deus. E aí vem um ditado, né? Não importa como você começa, mas sim como você termina a sua vida. Paulo começou mal. Situação difícil, mas terminou como um vitorioso, graças a Deus. Então, cada um de nós também podemos chegar nesse ponto. Tem uma passagem aqui da irmã White que fala que mudar de rumo. Poucos avaliam o poder dos hábitos, né? Satanás prende a gente nos hábitos, né? Pergunta a inspiração: pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? O etíope é alguém igual a mim, de pele escura. Posso eu mudar minha pele? Não posso, não. Posso até tentar, né? É um limite, né? Fazer cirurgia, né? Até botar um seio e tal, até que poderia fazer, né? Um seio falso. Mas mudar a cor da pele é muito mais difícil. Ainda demais, um leopardo pode retirar suas manchas? É dificílimo. E aí Deus acrescenta: nesse caso, também vós podeis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Satanás ensina a humanidade a fazer o mal. Então, do ponto de vista humano, não tem solução. Às vezes, para mim, nem para você. Mas tem, sim.
Com Deus, nada é impossível para Deus. Há, porém, um conforto e animação na reflexão de que, se os maus hábitos adquirem tal força que pareça quase impossível voltar-se para a direção certa, o mau hábito, né, leva a gente para a direção errada todo tempo. O poder dos bons hábitos é igualmente forte. É por isso que Deus, o que é que Ele faz? Ele nos perdoa, nos purifica. O que é purificar? É nos dar a condição para mudar de rumo. Criar o que? Bons hábitos. Mas isso vai ter luta? Claro que vai ter luta. Os resultados do trabalho de cada dia, quer a tendência seja para elevar-nos na escala de valor moral, quer seja para impelir-nos para baixo, rumo à perdição, são influenciados pelos dias anteriores. Então, cada dia você vai ter que lutar. Mas cada vez mais que você aprende a vencer, cada vez mais vai te dar força para vencer novamente. Não quer dizer que você não pode cair. Pode cair. Mas se cair, o que Jesus falou? Persevere até você levantar e não cair mais. Então é por isso que para Deus amor não é o que muitas pessoas falam, não. É muito mais do que nós pensamos que é amor. E aqui diz a Bíblia o que é amor. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, está lá em João 21, de 15 a 17. Jesus disse a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Por que Jesus perguntou? Ama-me mais do que este? Porque Pedro dizia ou achava que amava Jesus mais do que os outros. Então, tal que ele dizia, onde Jesus fosse, ele ia. Aí Jesus disse, não, Pedro, tu vai me trair. Antes que o galho cantar, tu vai me trair 3 vezes. A coisa de Pedro, ele achava tanto que ele amava Jesus de fato, que ele não acreditou. E às vezes nós não acreditamos. Né? Alguns dizem, não, eu nunca faria, né? Eu cometeria um assassinato, ou não faria determinada coisa ruim, né? Olha, a gente não pode dizer isso, não. Ninguém passou fome, ou passou tais níveis de dificuldades, né? De pressões na vida, e suportou para poder dizer isso. Muitos de nós não passou por isso ainda. E Deus não permite, às vezes, porque a gente é fraco. E Jesus perguntou aqui, Pedro respondeu novamente, ó, depois que Pedro, né, Jesus ressuscitou, aqui já depois da ressurreição, Jesus disse, Pedro respondeu novamente, ó, olha como é que ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, ama mesmo, Pedro? Então apacenta meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo, a segunda vez, hein? Às vezes Deus faz isso comigo, com a gente também. Simão, filho de Jonas, ama-me? Aqui Jesus já não perguntou mais, ama-me mais do que este. E sim, se ele amava. Ó, tá aprofundando. Tu me amas, Simão? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus chamou, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, diz aqui a Bíblia, que entristeceu-se por Jesus ter dito terceira vez. Qual a conclusão que Pedro chegou? Ele entendeu que quem sabe se de fato nós amamos a Deus é o próprio Deus. O que nós podemos fazer é clamar a Deus para implantar o verdadeiro amor de nós por Ele. Porque nós não sabemos que é amor, não. E por isso que Jesus disse, e Pedro entendeu, ó. Diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes o que eu te amo. Então agora mudou a frase, ó. Tu sabes tudo. Quem que sabe de tudo é Deus. Ele é que sabe se de fato nós amamos. E Ele avalia se nós amamos mesmo. E quando a gente não ama, Ele faz com que nós passamos o quê? Por provações para nos refinar. Para nos transformar. E aí Jesus fala para Pedro aqui, ó, continuando. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus ama a gente? Ama. Mas Jesus fala a verdade para nós. Ele fala a verdade. E disse, significando que com que morte havia ele de glorificar a Deus. E Jesus continuou dizendo, segue-me, Pedro. Jesus vai falar com cada um de nós. E ele fala ainda hoje da mesma forma.
Aqui diz um comentário, ó, Deus revelou a Irmão Mate. Dos 12 discípulos, 4 deveriam desempenhar papel saliente, ou seja, importante. Cada um em um ramo distinto. Deus não escolhe a gente para fazer a mesma coisa na igreja, nem no mundo. Na preparação para tal, Cristo nos ensinou prevendo tudo. Jesus já tinha previsto tudo. Ele prevê tudo. Tiago, destinado à própria morte à espada. Jesus preparou Tiago para isso. João, o que dentre os irmãos por mais tempo devia seguir seu mestre nos trabalhos e perseguições. João morreu de velhice, porque Deus tinha um propósito para ele. Escreveu o livro que muitos descartam, né, que é o Apocalipse. Pedro, pioneiro em transpor as barreiras dos séculos e ensinar ao mundo gentil. Ó. Jesus colocou Pedro o quê? Como o que abria os caminhos. Judas, né? Eu falei porque alguns aceitam, né? A Jesus e Jesus aceita. Mas as pessoas podem rejeitar Jesus? Podem. Judas, capaz de ascendência sobre seus irmãos no serviço, não obstante, em seu coração, ele tinha outros propósitos. E no final, ele abandonou e afastou-se de Jesus. É o que acontece com Satanás. Deus criou Satanás para desobedecer ele? Não. Deus criou Satanás para ser um anjo, querubim, e que seguisse a Deus sempre. Mas Deus deu o quê? Escolha, capacidade de escolha, assim como deu para nós. E nessas escolhas, Lúcifer fez a escolha que não foi boa, não foi correta. E tem as consequências? Claro, toda escolha tem consequência. Então aqui, o Desato Nações fala, não havia nos apóstolos de nosso Senhor Jesus o quê? Coisa alguma que lhes trouxesse glória. Assim como não há em nós também. Deus escolhe a gente, não é porque a gente é mais importante ou menos importante, não. Ele escolheu. Ah, mas por que ele escolheu? Porque é Deus. Ah, mas ele é Deus e ele pode escolher. Se ele é Deus, quem é que pode escolher? Só quem é Deus, rapaz, é quem pode escolher. Era evidente que o êxito de seus esforços se devia unicamente a Deus. Se nós vamos atingir ou não, é Deus também, vai depender de Deus. A vida desses homens, o caráter que desenvolveram, a poderosa obra por Deus operada por intermédio deles, são testemunhas, meus irmãos, do que fará por todos quanto forem dóceis e obedientes. Por isso que Jesus diz, quem vem a mim tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Ser humilde. Deus falou, você lute para obedecê-lo. Não importa o que ele falou. Por que é isso? Porque todo o universo obedece a Deus. Quem é que desobedece? Nós. Pode ver o resto. O Sol é muito mais poderoso que nós, né? A Lua também, a Terra, né? Os planetas, estrelas, né? E eles obedecem a Deus, todos obedecem. E nós somos pequenos, né? E somos desobedientes. Por quê? Porque Ele deu essa capacidade para nós. Não quer dizer que Ele escolheu por nós para que a gente fosse desobediente. A gente não pode confundir, né? Dá a capacidade de escolha, eu posso dar a capacidade de escolha para o meu filho, né? Não quer dizer que eu quero que ele vai escolher o caminho errado. Ninguém, um pai, traz um filho para ser um bandido, né? Ou fazer algo errado. Mesmo às vezes a gente sendo bandido, a gente não quer que nossos filhos façam coisas erradas. Mas ele pode escolher? Pode. É uma capacidade que foi dada por Deus. Mas tem consequência? Com certeza. Tudo tem consequência na vida. Então, qual é o compromisso que Deus pede de nós aqui? Está lá em 1 João 3, 18, 19. Ó. Meus filhos, não amemos de palavra, né? Nem de língua, mas por obra e verdade. Para Deus, amor implica que obra, o que é obra? Ação. E verdade, ou seja, é uma ação de acordo com a verdade, não é do jeito que a gente pensa, não. Então, quando homem casa com mulher, é seguindo a verdade. E aí, está fazendo a obra? Tá, correta. Então, aí sim, nós estamos amando a Deus. Ou seja, quando Deus diz algo que é a verdade, nós entendemos, escolhemos seguir essa verdade por obra, por ser a verdade que Deus revelou, aí nós estamos amando a Deus. E nisto conhecemos que somos da verdade. Ó. Aqui diz, diante deles asseguraremos nossos corações. É por isso que Jesus fala em João 14, 15, 16, se me amais, guardai o quê? Os meus mandamentos. Qual é o mandamento? Tudo que Jesus falar é mandamento. E eu rogarei ao Pai. Ó. Jesus vai rogar ao Pai para quem? Para quem ama Ele e decide guardar os mandamentos dele. E Ele vai rogar ao Pai e Ele vai dar outro Consolador. Outro.
para que fique convosco para sempre. Quem é? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vem para todo mundo, não. Alguns acham que o Espírito Santo está em todo mundo. Não se confunda as coisas, não. O Espírito Santo vai vir para atender o que Jesus falou aqui, para aqueles que amam a Jesus e decidem guardar os seus mandamentos. E Jesus fala aqui em João 14, né? A Bíblia fala aqui em João 14, 24, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, Jesus fala. Ou seja, como é que eu vou saber se eu amo Jesus? Se eu estou aguardando ou não as palavras dele. Quais palavras? A Bíblia. O que está revelado na Bíblia. Não comer carne de porco. Homem casar com mulher. Homem usar a veste de homem, mulher veste de mulher, entendeu? Tudo isso aí tá lá, assim, revelado. Honra pai e mãe, né? Não cobiçado, tudo isso. Ah, nós vamos conseguir perfeitamente? Não, mas nós temos que ter o propósito de obedecer. Porque Jesus disse que nós temos que tomar uma decisão. Então, ora, a palavra que eu visse não é minha. Jesus ainda fala tudo que ele revelou aos profetas, não é dele somente. Do Pai que me enviou. Também pertence ao Pai, pertence ao ser eterno. E aí, ó, o Espírito Santo vai vir. Por que o Espírito Santo só vem para algumas pessoas? Porque, ó, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não vem para nos guiar, para a gente pensa, não. É em toda a verdade que ele vem nos guiar. Qual é a verdade? A Bíblia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então vai anunciar que há de vir o quê? Aqueles que receberam o Espírito Santo. Receberam por quê? Porque decidiram amar Jesus e guardar os mandamentos dele. Aí o Espírito Santo vem para nos guiar. O quê? Em toda a verdade. Porque Jesus mesmo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E aí, por que eu estou falando isso? Porque segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12, e é justamente para o nosso tempo hoje, diz o quê? Vai vir um poder que se opõe a Deus. E esse poder é o quê? Se Deus é verdade, esse poder vai ser a mentira. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Satanás significa aquele adversário de Deus, a palavra Satanás. Com todo o poder dado por quem? Por Satanás. Sinais e prodígios de mentira. Ó, tá vendo? Tem que estar envolvendo a mentira. Tem que estar envolvendo a mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, Satanás, o propósito dele de mentir, né, usar poderes e sinais é o quê? Para que as pessoas continuem o quê? Se percam. Não sejam salvas. Porque aí a Bíblia diz, por que elas se perderam? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ó, novamente está aqui de novo amor da verdade. O Espírito Santo vem nos guiar o quê? Toda a verdade. Por quê? Porque nós decidimos amar Jesus. Amar Jesus, o quê? É guardar os mandamentos dele. E guardar o mandamento dele, eu estou seguindo o quê? Amando a verdade. E aqui diz mais, por isso Deus, ó, aqueles que não ouvem o chamado de Deus, o convite de Deus, para amar a verdade, amar Jesus e guardar os mandamentos dele, todos vão ouvir esse convite? Vão ouvir de alguma forma. Aqueles que vão ouvir podem escolher rejeitar? Podem. Aqueles que rejeitaram, Deus diz o quê? Deus lhe enviará a operação do erro. Ah, é Deus que envia? É, no sentido que ele permite que essa pessoa, né, siga a sua própria escolha de rejeitar a verdade. Se ele rejeita a verdade, ele vai ser guiado pelo quê? Pelo erro. Para que creia na mentira. Se ele não quer crer na verdade, vai crer quê? Na mentira. Deus permite? Permite. Dentro do plano da redenção, Deus permite você escolher qual caminho você quer seguir. Agora, tem consequências? Tem. Aí a Bíblia diz quais as consequências. Para que todos sejam julgados, todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. E aí vem a palavra iniquidade aqui. Ó. O que é iniquidade? É a mesma coisa que pecado. Transgressão de quê? Da lei. Transgressão dos mandamentos de Deus. E aqui eu vou dizer para vocês, esse mandamento aqui não é só os 10 mandamentos, não. É tudo que Jesus disse que nós temos que obedecer. É por isso que nossa vida cristã é uma vida de aprendizado. Nós temos que estar lendo a Bíblia diariamente, porque para ver a doutrina, ou seja, o que é a doutrina? É o ensinamento de Jesus sobre o que é a verdade. E Jesus pode nos levar para caminhos que a gente nunca imaginava. Então, meus irmãos, nós temos que combater o quê? O bom combate. Os dirigentes da causa de Deus, ó, como sábios generais, devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha.
Nós temos que ser espertos. Há uma guerra. Tem que traçar planos. E esses planos estão escritos onde? Na Bíblia. Devem dar atenção especial à obra que pode ser feita em favor dos seus amigos e vizinhos. A gente tem que estar trabalhando. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho. Tem que trabalhar. E unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Tem que trabalhar unido. A salvação de pecadores requer esforço intenso e pessoal. Temos que levar-lhes a palavra de vida, não esperando que eles venham a nós. A gente tem que arrumar de algum jeito. Eu arrumei algum jeito aqui. Deus me deu o talento de estar agora falando para vocês aqui, ó. Mesmo que seja pela internet. Alguns não querem ouvir, né? As que eu falo, algumas coisas, né? Não tem problema. Alguns vão ouvir. Deus vai guiar essas pessoas para ouvir. E elas vão conferir na Bíblia e vão ver. Vão descobrir se é verdade ou não. Eu sei que é verdade. Pudesse eu falar palavras capazes de despertar homens e mulheres para a ação diligente. Achamos no limiar do mundo eterno. Então, é verdade. Não temos tempo a perder. Nós temos que ter tempo para descansar? Tem. Tem momento de descanso? Tem. Mas nós não podemos perder tempo não. Porque nossa missão a gente não pode tirar da cabeça. Cada momento é excessivamente precioso para ser devotado à satisfação própria. Quem buscará a Deus sinceramente? Aí a pergunta que está sendo feita hoje. Dele obtendo força e graça para se conduzir como seu fiel obreiro no campo missionário. E o campo missionário não é sair daqui lá para a África, não. Alguns vão para a África, vão. É aonde Deus te encaminhar. No meio da rua, no trabalho, onde for. Dentro de casa. Que Deus nos abençoe mesmo. Que nós possamos fazer nossa escolha. Porque Deus não vai forçar. Nem forçou, nem Mateus, nem Pedro, nem André. Ele diz, vem e segue-me. Eles podiam não seguir Jesus? Podiam. Tem uma passagem lá que Jesus falou algumas coisas, né? Que as pessoas estavam seguindo ele só porque estavam comendo. E diz que uma multidão foi embora. Aí Jesus perguntou, vocês querem ir embora também, não? Aí Pedro respondeu, não, vamos para onde? Então, Jesus permitiu que eles fossem embora? Permitiu. E ele permite hoje também que a gente deixe ele? Permite. Tem consequência? Tem. Mas eu oro para que nós façamos a escolha correta que Pedro, André, Tiago, João, Mateus fizeram. Ficaram com Jesus até o fim. E Deus nos abençoe. Que nós possamos vencer essa batalha. Um bom sábado para todos, né? Que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, no próximo sábado a gente se encontra aqui novamente, se Deus quiser.